Bem-vindos a mais um programa. O tema de hoje é Reino Unido desunido. O mundo continua perplexo com a decisão da saída do Reino Unido da União Europeia, tomada no dia 23 de junho último. O Reino Unido ingressou na Comunidade Econômica Europeia em 1973, tornando-se membro da União Europeia em 1992. A União Europeia é o projeto político mais ousado em implementação no mundo. As várias tentativas de integração econômica postas em prática desde o fim da Segunda Grande Guerra Mundial asseguraram 70 anos de paz na Europa, um continente marcado por sucessivas guerras entre seus países. Neste programa, vamos analisar o impacto interno e externo da ruptura do Reino Unido com a União Europeia. Esta decisão surpreendeu a todos, gerando muita perplexidade e insegurança no mundo todo. O nosso convidado é o professor Carlos Sidney Coutinho, um economista e um especialista em relações internacionais. Bem-vindo, professor. Tenho o prazer aqui também de estar lançando hoje, aqui no programa, o último livro dele, publicado em inglês, que chama World Wide Clash, o capitalismo no século XXI. Bem-vindo, professor, é um prazer tê-lo aqui. Eu gostaria exatamente que o senhor começasse apresentando esse livro. Qual o seu propósito? Olha, muito obrigado pelo convite, em primeiro lugar, Domingos. Me sinto muito honrado de participar do seu programa, como sempre, né? Perfeito. Aliás. Bom, com relação ao embate mundial, que é a tradução livre em português, ele é um livro, não é um livro especificamente sobre economia inglesa, sobre economia americana e sobre economia chinesa, mas sim é um livro sobre o embate entre duas potências rivais, Sim. que na verdade estão hoje demarcando os rumos do capitalismo na sua expansão mundial. Então esse é o tema o embate mundial, desse livro que foi publicado. Então, na verdade, é o seguinte, é um embate entre duas potências rivais, mas ao mesmo tempo, essas potências são parceiras. Tudo que diz respeito à expansão do capitalismo, eles são sócios, eles são parceiros. E tudo que diz respeito a questões geopolíticas no âmbito da hegemonia mundial, eles são competitivos. Perfeito. E exatamente nesse contexto, quer dizer, nós podemos falar que a Europa é o terceiro poder. Como explicar a saída do Reino Unido da União Europeia, professor? Giroletti, na verdade é o seguinte, a economia mundial hoje ela está dividida em três grandes, que eu chamo global players, Sim, ou seja, perfeito. Grandes jogadores mundiais, né? O primeiro jogador é os Estados Unidos, Claro. O segundo jogador é a China e o terceiro é o Bloco Econômico Europeu. Perfeito. Hoje, centrado no euro, na zona do euro, né? Então, na verdade, a moeda da União Europeia é euro. Perfeito. Tá certo? Então, nós temos agora, com a saída Do Reino Unido da União Europeia, é apenas uma estratégia defensiva, né, do Reino Unido em relação ao euro. Né, porque a Libra continua sendo a terceira moeda mundial. Então seria uma luta pela preservação da soberania do Reino Unido. E da democracia do Reino Unido. Da democracia do Reino Unido. E aí a defesa da moeda, da Libra esterlina, se torna um ponto vital. É um ponto vital, porque, veja bem, raciocinamos da seguinte maneira. É estranho, seria esquisito, o parlamento britânico se submeter ao parlamento europeu. Tá certo? Porque o projeto da União, o projeto do Reino Unido não é o projeto da União Europeia. Sim. Tá certo? O projeto do Reino Unido é o projeto do Reino Unido. Perfeito. Tá, correto? Mas não seria um isolamento do Reino Unido no mundo? Porque, veja, perde o Reino Unido e perde também a União Europeia com a saída dele. Exatamente diante dos dois grandes competidores, de um lado os Estados Unidos e do outro lado a China. Como é que se analisa, digamos, essa perspectiva da saída? Pois é, mas do ponto de vista do Reino Unido, por isso que eu falei, é uma estratégia defensiva. Porque a partir de agora, como já vinha acontecendo,
é libra, euro e dólar. Sim. São as 3 moedas mundiais. Claro. Tá certo? Agora, nós temos o seguinte, nós temos aí uma moeda de um bloco econômico e 2 moedas nacionais, vamos dizer assim, Claro. que é o dólar e a libra esterlina. E aí, Então, a moeda chinesa não compete, então, a esse nível? não, a moeda chinesa, eu diria para você o seguinte, que está no livro, o problema, a dor de cabeça da China é o dólar. Perfeito. Porque toda vez que há qualquer desvalorização do dólar, a China tem prejuízo. Claro. Além de que ela ter ainda que financiar o déficit norte-americano. Então, na verdade, como eu falei antes e que está no livro, eles são potências rivais, porém são parceiros no que diz respeito ao capitalismo, China e Estados Unidos. Perfeito. E a União Europeia, fundamentalmente o seu núcleo duro, que é a zona do euro, né? Que na verdade o núcleo duro da União Europeia, o euro, o que é o euro? O euro é a austeridade alemã. Perfeito. Isso é que é o euro, tá certo? O euro é definido como a moeda da austeridade alemã. Eu gosto de brincar, às vezes eu falo para os meus alunos, né? A Alemanha hoje está no 4º Reich, entendeu? Então ficaria muito esquisito o Reino Unido se submeter ao 4º Reich. Não mais dominando pela guerra, mas pelo euro. Pelo euro. Perfeito. Exatamente. Quando nós estamos falando do Reino Unido, nós estamos falando de 4 países. A Inglaterra, o país de Gales, a Escócia e a Irlanda do Norte. No resultado, 2 países optaram pela saída, a Inglaterra e o país de Gales. Mas a Escócia e a Irlanda do Norte optaram por permanecer na União Europeia. Isso não vai dividir o Reino Unido ao meio, professor? Olha, mas todas as questões que dizem respeito ao Reino Unido, isso aí é dor de cabeça para a rainha. Sim. Não é verdade? Agora, não é dor de cabeça para a economia inglesa. Perfeito. Tá certo? Que uma coisa é a unidade do Reino Unido que depende da coroa. Perfeito. Não é verdade? Tá certo? Agora, as questões que envolvem a economia britânica, a economia inglesa, que dentro do Reino Unido é a economia principal, é a mais importante, porque Irlanda do Norte, Escócia e País de Gales, isso perto da economia inglesa não quer dizer nada. A economia inglesa hoje, ela é, em termos de PIB equivalente, ela equivale à economia da Califórnia, Estados Unidos, ou seja, corresponde ao Vale do Silício. Perfeito. Tá certo? No segundo bloco, nós vamos analisar mais profundamente o impacto da saída do Reino Unido da União Europeia na sua economia interna. E depois, no terceiro bloco, o impacto externo. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos de volta. Nós estamos trabalhando um tema candente da atualidade, que eu dei o título Reino Unido desunido. Nós estamos focalizando exatamente a decisão do referendo do Reino Unido, onde 2 países optaram pela saída, a Inglaterra e o país de Gales, e 2 pela permanência na União Europeia, a Escócia e a Irlanda do Norte. Qual é o impacto disso na economia interna do Reino Unido, britânica, né? Nada relevante. Nada relevante? Absolutamente irrelevante. Sim. Não tem... eu diria o seguinte, a Inglaterra hoje, ela é uma economia que está, digamos assim, no momento exportando conhecimento, exportando alta tecnologia. Né? É uma economia que vive... como eu falei antes no bloco anterior. Então, é a questão do Vale do Silício, né? Uma economia que exporta serviço, alta tecnologia, entendeu? Mas eu estava lendo, para preparar essa entrevista, que o comércio do Reino Unido com a União Europeia gira em torno de 45% a 50%. Sim. Isso não vai pesar? Com a zona do euro. Com a zona do euro. Isso significa que também... Por isso estão sendo revistos acordos que ela tinha
com relação à União Europeia. Sim. Porque agora a situação é a seguinte, a União Europeia agora, perdão, o Reino Unido, a Inglaterra, vai negociar de forma bilateral com a zona do euro. Sim. Entendendo? Por quê? Ela simplesmente saiu. Bom, quem continua na União Europeia continua. Aí os países como, por exemplo, Suécia, Suíça, Dinamarca e tal, que ninguém abdicou das suas moedas. Sim. Entendeu? E todo mundo negocia com a zona do euro. Mas a reação, por exemplo, do presidente dos 3 maiores países, da Itália, Alemanha e da França, era uma reação dura, meia sentida, meia, quase eu diria, vingativa, num sentido de endurecer essa negociação e não facilitar acordo, já que eles se sentiram um pouco recusados nessa decisão, né? Na verdade, você tem razão. Esse tipo de estresse aí, de tensão, é natural que possa acontecer, né? Porque o que é o bloco econômico? O bloco econômico, na verdade, é o euro. Né? Então, eu insisto que isso já vinha acontecendo. A Inglaterra, com a libra esterlina, já vinha negociando, porque ela tinha alguns privilégios, porque fazia parte dos acordos antigos da União Europeia, em negociar com a zona do euro. Tá certo? Então, isso é que, a partir da zona do euro, agora está sendo revisto. Sim. Tá certo? Então, é claro que eles vão endurecer, quer dizer, vai ser mais difícil a sustentar essa coisa, porque simplesmente a Inglaterra, como que diz assim, bom, a União Europeia não me interessa mais. Sim. Esse é que é o ponto do ponto de vista da Inglaterra. Não me interessa mais a União Europeia, tá certo? Então, E Londres, que é uma capital financeira internacional, talvez o 3º centro financeiro. Qual é o impacto disso exatamente na City de Londres, que é o coração desse centro financeiro? E o impacto, não se tem uma visão exata do que pode acontecer, mas acontece o seguinte, a City continua sendo o principal centro financeiro do planeta. Sim. Porque os Estados Unidos é o Wall Street, é a Bolsa, né? Claro. E os seus bancos, a sua oligarquia financeira que opera mundialmente. Né? Então, o sistema financeiro norte-americano tem essa característica, é o Wall Street mais seus bancos. Né? Agora, a City não, a City vem da tradição que é um sistema financeiro complexo e fechado e importante em relevância em termos de ranking, de praça, é centro financeiro, né? E Estados Unidos é centro, é bolsa e é banco. Sim. Certo? Então, Perfeito. essa é a diferença. Essa oscilação de bolsa, das ações de bancos ingleses é meramente especulativa. Agora é o seguinte, até eu que estivesse lá na zona do euro, agora é especular com o euro contra a libra. Certo. Então é isso que está acontecendo conjunturalmente agora. Sim, vamos mudar de perspectiva agora. O impacto, então, da saída do Reino Unido foi maior exatamente para a União Europeia? Foi. Foi maior em que para a União sentido? Europeia. Porque o maior impacto não é a saída, é o Reino Unido não ter entrado no euro, na zona do euro. Esse é que é o ponto, tá certo? A questão da União Europeia, ou seja, essa questão é uma questão secundária, até mesmo do ponto de vista. O problema é o seguinte, o que é o euro? O euro é um acordo franco-alemão. Sim. E a Inglaterra não entrou, porque ela entraria aí se ela abdicasse da Libra. O Reino Unido não vai abdicar da Libra. Então, entre a globalização, a integração e, digamos, a preservação da democracia e da soberania, os ingleses optaram diretamente para manter a soberania. Claro, sem e dúvida. A própria moeda. Sem dúvida. Quem dera o Brasil estivesse numa situação dessa. Saindo um pouco da Europa, quem ganha com a saída do Reino Unido? A Rússia, por exemplo, na Europa? Os Estados Unidos? A China? Não. A China já está ganhando há muito tempo, porque um dos maiores acordos de cooperação na área tecnológica a Inglaterra fez com a China. Inclusive, no meu livro eu cito esse acordo. Sim. Tem um acordo
muito grande, porque a Inglaterra tem alta tecnologia na área aeronáutica e uma série de campos, entendeu? Tecnológicos hoje, nas cidades inteligentes, na parte de tecnologias de meio ambiente. Então, ela é muito semelhante, inclusive, à estrutura alemã. Perfeito. Mas também se fala que há muitos investimentos de multinacionais no Reino Unido, exatamente pela facilidade de vender para a União Europeia. A saída não vai exatamente não, porque aí é o seguinte, influenciar negativamente nesses investimentos? Não, não necessariamente. Nada garante que isso. Acontece o seguinte, aí, você falou com relação aos grupos multinacionais inglesas e as multinacionais europeias. Europeias, né? Ou também asiáticas, por exemplo, japonesas. Asiáticas, sim, japonesas e chinesas. Chinesas. Né? Mas acontece o seguinte, aí quem fala mais alto é a City mesmo. Tá certo? É o centro financeiro, porque, por exemplo, Frankfurt não decolou ainda. Ele é a segunda grandeza em relação à City. Então, essa coisa financeira, de ser centro financeiro, compensa muito, reforça muito a saída da Inglaterra. Mas a saída do Reino Unido reforça, então, a vocação de centro financeiro de Frankfurt. Seria isso? Também reforça isso também. Paris também está se candidatando para representar. Também está se candidatando. Abriu-se todas essas perspectivas, né? Da perspectiva do futuro da União Europeia, pode ter um efeito dominó, mas isso será tema do nosso terceiro bloco, e também qual a influência da saída do Reino Unido no Brasil. Voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento Sindicato dos Professores da UFMG. Interconexão Brasil. Oferecimento Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos de volta. Nós estamos trabalhando um tema que é o Reino Unido desunido, que é exatamente a saída do Reino Unido da União Europeia em função do referendo realizado no dia 23 de junho último. E já deixamos também no ar o que seria o tema. A saída do Reino Unido pode provocar um efeito dominó na União Europeia, já que há muitos países descontentes e também há uma reação dos partidos da direita, há uma xenofobia contra a imigração. Poderá ter esse efeito dominó, professor, ou não? Olha, com relação ao que estão chamando de efeito dominó, é o seguinte, isso vai depender do projeto de cada país. Sim. Né? Com relação à questão da imigração, esse é o problema maior da Europa hoje. Certo, sem então, dúvida. isso a Inglaterra, o Reino Unido está considerando que isso não é um problema do Reino Unido. Claro. Tá certo? Isso é um problema do continente, e não é um fato problema da ilha. Ser uma ilha e distante. Exatamente. Então eles vão seguir, isso vai reforçar inclusive a posição anti-imigração dentro do Reino Unido. Do Reino Unido, com entendeu? certeza. Porque eles vão seguir a política de imigração da Inglaterra. Sim. Ela não precisa submeter. Problema de imigração na Europa não é problema inglês do Reino Unido. Perfeito. Então esse é o primeiro ponto. O Reino Unido também fazia um contraponto entre o poder da Alemanha e o poder da França. A saída dele gera um certo desequilíbrio na relação entre os países que formam a União Europeia, professor? Não. A hegemonia alemã não vai ficar muito mais clara e muito mais certa? Não. E a francesa também? Sobre esse aspecto, sim. Sim, claro. Sobre esse aspecto, sim. O acordo franco-alemão, que é o acordo do euro, tá certo? Aí fica realmente, cria-se problemas, né? Com a saída do Reino Unido, realmente cria um problema, né? Mas nada que não seja superado, né? Perfeito. Agora, a gente sabe que o euro, na verdade, é um outro nome do Deutsche Mark, do velho Deutsche Mark. Na verdade, tá certo? Porque o Banco do Central, marco alemão, né? Do marco alemão, do Deutsche Mark, do marco alemão. A Europa, a União Europeia, não tinha ainda se recuperado da crise de 2007 e 2008.
a saída do Reino Unido não vai agravar exatamente a situação econômica da União Europeia? Vai afetar, sim. Em termos de União Europeia, sim. Aqui nós temos sempre que distinguir as duas coisas, zona do euro e União Europeia. Tá certo? Então, o impacto na União Europeia é mais relevante do que na zona do euro. Sim. Entendeu? Então, esse é que é o ponto. Perfeito. Se nós, a outra pergunta que eu gostaria de fazer era o seguinte: como é que uma decisão tão importante dessas, que implica para o futuro, inclusive das novas gerações, que pelas pesquisas que eu fiz, foram as pessoas mais velhas, menos letradas e mais pobres que votaram maciçamente pela saída, né? Percebendo exatamente a ameaça da globalização de um lado, que não integra todo mundo, e da imigração, né? Isso não vai impactar no futuro dos jovens do Reino Unido? Sem dúvida. Já está impactando, já vinha impactando, né? Perfeito. Mas, como você colocou muito bem, você pontuou muito bem, essa é a saída é uma postura conservadora. É uma postura conservadora. Mesmo que, isso do ponto de vista político do Reino Unido, do ponto de vista econômico, é interessante para a Inglaterra. Por quê? Eu volto a explicar aquilo que eu falei no primeiro bloco. Não vai se submeter ao euro. Perfeito. Esse é que é o ponto. Então, esse ponto, ele reforça a posição conservadora. Perfeito. Vindo agora para o Brasil, né? Aqui, a Inglaterra sempre foi um país extremamente importante para o Brasil, né? Foi o primeiro país, quando o Brasil se tornou independente, que reconheceu a independência do Brasil e teve um papel muito grande de negociar a independência entre Portugal e o Brasil, propriamente dito. E financiou, né? E financiou, depois, a formação do Estado Nacional, né? Mas também nos meteu na Guerra do Paraguai, né? Claro, pois é. Nem sempre tem o seu lado positivo, forças e limitações, como sempre na vida, né? E qual o impacto disso para o Brasil? Eu acho que para o Brasil, a minha perspectiva é a seguinte: vai ser bom, porque aí o Brasil vai negociar bilateralmente com o Reino Unido. Perfeito. Né? Não vai submeter mais a coisa da União Europeia. Agora, muito menos do euro. Havia já uma questão aí muito grande que, digamos, a Europa sempre foi protecionista do ponto de vista da importação de alimentos. Sim. Né? E isso dificultava um acordo propriamente com o Brasil, que é um exportador de alimentos. Né? E que continua lá dentro do euro. Do euro, mas isso vai abrir, digamos, espaço de exportação. Eu acho que vai melhorar para o Brasil. O Reino Unido? Esse relacionamento bilateral com a Inglaterra. É um mercado de 65 milhões de pessoas. Um mercado com poder aquisitivo. Embora para nós hoje o mais importante seja a China. Seja assim, certamente. Né? Do ponto de vista da política externa, isso pode provocar alguma mudança aqui, professor? Acredito que não. O pessoal tem falado um pouco que talvez com a saída do Reino Unido se poderia pensar eventualmente de refazer algumas cláusulas do Mercosul. Isso seria possível, viável? Seria interessante? É possível. Se é interessante, não sei, porque o Mercosul depende mais do Brasil, né? Porque as outras economias praticamente não existem na prática. A única mais forte é a Argentina está caindo os pedaços, né? Já há muito tempo. Mas eu acho que seria um momento agora interessante do Mercosul renegociar com o Reino Unido de forma bilateral. Perfeito. Uma outra questão que diz respeito à decisão interna, essa foi uma decisão tão importante, tão impactante no mundo todo, né? Com reações em todos os países, né? A pergunta é, nós aqui no Brasil, quando fizemos a reforma da Constituição, sempre exigimos uma votação de 2/3. Como é que numa decisão tão importante dessa, e com toda a sabedoria inglesa do Reino Unido, etc., se optou por um plebiscito de maioria simples?
isso não vai gerar, digamos, um questionamento interno entre os países e com pedidos exatamente de revisão desse referendo? Os outros três? Os outros três e mesmo, digamos, os jovens que se sentiram um pouco alijados nessa decisão. Se sentiram alijados. Mas eles tiveram direito de votar. Eles votaram no referendo. Né? Perfeito. Então, ali o modelo é o seguinte, a consulta popular. Claro. Né? Então, isso é uma tradição no Reino Unido. Né? Mas não daria para ter feito isso em dois, ou exigido, digamos, um quórum mais qualificado, ou ter feito, digamos, em 2 momentos, professor? Bom, mas não foi feito, não foi feito, né? Quer dizer, é o modelo deles, né? É o modelo então, deles. Eles acham que esse é um modelo adequado, né? Sim. Do ponto de vista dos interesses do Reino Unido, né? Então, a gente sempre tem que raciocinar o seguinte, existe ali os interesses do Reino Unido, que é os interesses da rainha, da coroa, né? E existem os interesses econômicos da economia mais importante do Reino Unido, que chama-se Inglaterra. Inglaterra, que pesa mais, né? Que pesa mais. Professor, queria agradecer a sua presença, os esclarecimentos, cumprimentá-lo por mais esse livro, né? Que é um tema extremamente importante e também para nós é sempre um orgulho ter um professor brasileiro publicando livros em inglês que está sendo vendido no mundo todo pela Amazon, né? E a você, telespectador, trouxemos mais uma reflexão candente sobre um tema importante para o mundo e também para o futuro do nosso país. E a você, telespectador, que sempre nos acompanha, nos prestigia, muito obrigado pela sua audiência e até a semana que vem.